Olha só, eu estava ao vivo e não sabia que estava ao vivo e estava organizando aqui o YouTube. Boa noite para todos vocês, boa noite para o pessoal do YouTube, boa noite para todos vocês aqui do Instagram. Sejam todos bem-vindos. Se você está assistindo esta live e ela está gravada, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho aqui muito conteúdo para te entregar sobre o medo, para você aprender a controlar o medo imaginário, tá bom? E se você está aqui comigo ao vivo, e eu até pedi desculpa pro pessoal, porque eu entrei aqui ao vivo sem saber, e a live já estava rolando, e eu caladinho organizando as coisas aqui. Então, todos vocês que estão chegando agora, entrando novamente, sejam todos bem-vindos, tá bom? Agora, se você está assistindo gravado, fique firme, vem comigo até o final dessa live, porque tem muita coisa boa para acontecer por aqui, tá bom? Gente, eu quero saber, o pessoal do YouTube está chegando aqui também. No YouTube, eu vou deixar essa live gravada no YouTube e não vou deixar mais as lives gravadas dentro do Instagram, tá bom? Porque eu acredito que fica melhor a gente reunir todas estas lives em um só lugar para depois disponibilizar para todas as pessoas. Ok? Já tinha 10 pessoas aqui na live, né? 10 pessoas já tinham entrado e eu estava ao vivo sem perceber. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Quem está aqui pela primeira vez comigo, a primeira vez que você entra em uma das minhas lives, coloca aqui eu. Coloca aqui eu. Hoje eu vou falar sobre 3 tipos de medo, principalmente o medo imaginário. Principalmente o medo imaginário, que é aquele medo que é gerado aqui dentro da mente. Eu vou te entregar algumas técnicas poderosíssimas e eu já quero que você pegue papel e caneta, pegue um papel e caneta aí, já fique com o papel e a caneta na mão, para que você possa anotar o que eu vou te dizer aqui, porque eu não vou deixar as lives mais gravadas por muito tempo. Apesar que eu prometi para o meu pessoal, que está dentro do grupo do WhatsApp, que eu iria deixar a live gravada lá para eles, mas agora, logo após essa aqui, eu vou abrir o grupo do WhatsApp, tá? Eu vou abrir o grupo do WhatsApp, vou deixar que as pessoas falem um pouco sobre esta live, tirem mais dúvidas, porque assim, eu vou entregar um conteúdo aqui que vai ser muito bom para todos vocês, mas eu vou lá dentro dos grupos do WhatsApp, vou abrir os grupos, porque se ficou alguma dúvida, o meu compromisso com esse pessoal do grupo do WhatsApp é tão grande que lá dentro eu ainda vou responder algumas dúvidas deles. Ok? Então vamos começar? Você já pegou papel e caneta? Pessoal do YouTube aí, já está com papel e caneta na mão? Deixa eu ver quantas pessoas estão por ali. Que maravilha. Não é muita gente não, mas é o suficiente para já me dar energia, né, para estar aqui. Pessoal do YouTube, tá vendo que a câmera, às vezes, ela perde o foco quando eu mexo um pouquinho, né? Mas agora ela vai voltar, quer ver? Ó, ela vai voltar. Isso, já voltou. Então, vamos lá. Papel e caneta na mão, porque eu tenho algumas coisas aqui para te entregar. Primeira questão é a seguinte. Nós precisamos entender a origem do medo. E daqui a pouco, não escreva nada agora aqui nos comentários. Inclusive, eu vou desativar os comentários agora. Para quê? Para que eu possa concentrar aqui e daqui a pouquinho eu vou te fazer perguntas para você me responder qual é o tipo de medo que você tem, tá bom? Enquanto isso, vá aqui no aviãozinho, para você que está no Instagram, vá no aviãozinho, mande esse aviãozinho para os seus amigos e vá no coraçãozinho e clique lá, vários coraçõezinhos subindo, porque me ajuda muito a mostrar para as pessoas que esse conteúdo é relevante. Então vamos lá. Eu tenho 2 livros aqui, eu tenho duas anotações aqui e eu vou navegando entre uma e outra. A primeira questão é o seguinte: você precisa aprender, anota isso aí, aprender qual é a fonte causadora do meu medo. Anota isso para você, porque você tem que levar isso para sua vida, para você começar a fazer uma caminhada rumo ao controle desse medo e até eliminar o medo. A primeira coisa é você saber o seguinte: aprender qual é a fonte geradora do medo. Gente, tem que ficar claro na sua cabeça que o medo está na natureza humana e ele é fundamental. Não é esse medo que eu estou dizendo. É por isso que aqui eu vou distinguir os 3 tipos de medo,
tá? Já vou fazer isso agora no início da live para deixar claro para você que eu não tenho uma proposta aqui para você de dizer para você que você vai, de uma vez por toda, eliminar o medo. Se você perder o medo e tiver uma cobra ali, você vai perder o medo e ela vai te picar. Você vai se tornar uma pessoa imprudente se você não tiver medo. O medo é fundamental. O que é o medo? O medo é um sentimento de preservação. Então, é necessário que a gente tenha medo. Agora, eu estou falando aqui de medo patológico. Eu estou falando de gente, de pessoas que têm medo de sair de casa. Tem gente que tem medo de sair de casa. Tem gente que tem medo de arriscar na vida. Hoje eu estava conversando com um amigo meu que está aqui na live, João André, e a gente conversando exatamente sobre isso. Porque tem gente que se joga na vida. Tem gente que realmente pega e vai para frente. Mas tem gente que tem medo. Medo de arriscar, medo de ir para frente, de ir para a vida, de partir. Esse medo que eu estou falando, tá? Agora, a primeira questão que você precisa entender aprender qual é a causa e a fonte do meu medo. O que gera o medo em mim? Independente de que tipo de medo você está sentindo. Gente, vai aqui no aviãozinho, mande para os seus amigos, e tem gente clicando no coraçãozinho aqui que está me ajudando muito. Isso ajuda muito, muito mesmo. Vai ouvindo a live, vai anotando, vai clicando no coraçãozinho, me ajuda, por favor, tá? Eu preciso de ajuda. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse conteúdo aqui eu estudo muito para entregar um conteúdo desse para vocês. E as 17, 18 pessoas que estão nessa live nesse momento já me estimula. Só que eu queria 1.000 pessoas aqui, eu queria 2.000 pessoas aqui. Se nós temos agora, nesse momento, 20 pessoas e cada um de vocês trouxer mais um, daqui a pouco nós temos 40. Me ajude a fazer isso, tá? Então anote aí. 3 tipos de medo. Quais são esses medos? Primeiro medo. Medo gerado pela genética emocional. Vamos imaginar que uma mãe tenha medo de rato. Eu sempre falo isso, medo de rato, que é muito comum. É medo de rato. E ela está grávida. E por um acaso cai um rato sobre essa mulher, ela se depara com um rato de alguma forma, e a criança que está sendo gerada dentro dela não conhece rato, não sabe o nome do rato. Essa criança está dentro do útero da mãe, não sabe nada sobre rato, porém ela recebe uma carga, uma descarga emocional muito grande. E esta descarga emocional, ela é formada por hormônios que, nesse caso, são neurotransmissores e são hormônios também que vai cair na corrente sanguínea e fazer com que essa pessoa, essa criança, receba também essa carga emocional muito ruim naquele momento. Isto pode provocar uma genética emocional. A criança já nasce com um certo medo, tá? Ela nasce com um certo trauma ali, não trauma como o trauma da mãe, mas ela já nasce com medo. Medo de quê? Medo de um rato que ela nunca nem pegou, nunca nem viu, porque ela recebeu essa carga. O primeiro tipo de medo é esse. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque você precisa aprender a entender a fonte geradora do seu medo. O segundo tipo de medo é o medo real. O medo real é o medo que tem uma cobra ali, tem um leão lá, o carro está a 200 por hora, né, numa rodovia movimentada. Isso é um medo real. O medo real existe e ele é preservador, ele vai preservar você. Isto é importante, você ter esse tipo de medo, porque vai preservar a sua vida. E existe o terceiro tipo de medo, e pode existir milhões de medos, mas eu vou falar só sobre esses 3, que é o terceiro medo, que eu vou falar essa noite, é o medo imaginário. Esse é o pior, e é esse que nós estamos tratando aqui. É desse tipo de medo que eu vou te entregar o conteúdo para você aprender a dominar e eliminar, tá? O objetivo aqui hoje é dominar e eliminar esse tipo de medo, tá? Então vem comigo. Primeira questão, entender onde está a raiz desse medo. Jeremias, o meu medo, provavelmente, eu não vou conseguir identificar com você, porque eu ainda não falei com minha mãe a respeito desse medo que eu tenho, essa insegurança que eu tenho, se isso pode vir da genética emocional. Bom, isso você não vai saber direito, provavelmente você vai ter resquício. Não, eu acredito que sim, mas você não vai ter certeza. O que é importante é a gente ir no medo imaginário e trabalhar ele. Jeremias, eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo da morte, eu tenho medo de arriscar na vida. Deixa eu abrir os comentários aqui para você colocar qual é o seu tipo de medo. Coloque aqui para mim. Qual é o tipo de medo que você tem? Qual é o tipo de medo que você tem? Você tem medo da morte? Você tem medo de sair de casa?
Qual é o tipo de medo que você tem? Porque à medida que você me der esse conteúdo agora, eu vou saber como conduzir melhor essa live e ser mais assertivo e aproximar mais da sua realidade. Fala aí para mim, qual é o tipo de medo que você tem? Diz aí. Os comentários estão abertos. Vamos lá. Ó, a Sapato de Luxo está aqui, a Michele tá aqui, a Atelier tá aqui, o Raimundo. Raimundo, diz aí. Fabiana, diz aí qual é o medo. Rita, fala aí. Ana, Karen, Claudiana. Vamos lá, o pessoal que está aqui comigo, todo esse pessoal maravilhoso está aqui. Vai falando aí. Qual é o tipo de medo que você tem? Rosângela, Renata, Aline, enfim. Qual é o tipo de medo que você tem? Me diz aí. Perder a família, medo de morrer. Perder a família, medo de morrer. Medo da morte, de passar mal, medo de infartar, medo de viajar, medo de perder a família. Qual é o tipo de medo que você tem? Só para eu ser mais assertivo nessa live. Medo de ficar doente. Qual é o tipo de medo? Medo de sair de casa e ter crise na rua. Sim, medo de quê, gente? Medo da morte, medo de perder a minha mãe, medo de ter medo. Medo de ter medo. Bom, para mim já é o suficiente, né? Para gente... Oi, Jeremias, boa noite. Estou amando essas lives. Estou aprendendo muito a controlar a ansiedade. Pega papel e caneta aí. Mariel Costa. Pega papel e caneta aí, porque eu vou te entregar um conteúdo aqui extraordinário que vai te ajudar muito. Então vamos lá. Agora, gente, tenho medo de dirigir. Rosângela Pereira, na lógica eu sei o que fazer, porém na prática eu me paraliso. Medo da morte, medo dos meus filhos passarem o que eu passei. Tá, então agora eu vou desativar os comentários e vou tentar aqui aproximar com vocês aqui. Vem comigo. Pega papel e caneta, já está com papel e caneta na mão? Anota isso aí. Olha, medo da morte, medo de ter medo, medo que meus filhos passem o que eu já passei, e todos esses medos que vocês falaram. Primeira técnica, anota aí. Técnica 1. Primeira técnica. Técnica 1. Olhar o medo por fora. 1. Primeira técnica. Olhar o medo por fora. Olhar o medo por fora. Aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui, ó. Quando eu vou no supermercado, que tem muita gente, eu fico com o coração apertado e muito tontura. Esse é um tipo de medo, tá? Esse é o tipo de medo. Pode colocar aqui embaixo o seu tipo de medo, que eu vou falando sobre eles aqui. Primeira técnica. Primeira técnica. Eu vou pedir para uma pessoa ir anotando aqui para mim. Eu vou abrir comentários, tá? Eu vou abrir os comentários. E uma pessoa, muitos de vocês estão com papel e caneta aqui na mão, mas eu gostaria que uma das pessoas anotasse as técnicas. Técnica 1, coloca aí. Técnica 1, olhar o medo por fora. Olhar o medo por fora. E eu vou explicar como que é isso. Imagine que você está em um helicóptero. Imagine que você está em um helicóptero. Me acompanha nesse raciocínio aqui. Você está num helicóptero e o helicóptero vai subir. Ok? Tenho medo de cobra. Ok, aí é um medo real. Não é? Já não é um medo imaginário. Tem medo de cobra. A cobra está ali, tem que ter medo dela mesma. Tá certinho. Então vem comigo. Olha só. Primeira técnica. Anota aí para mim. Medo de... Não. Não anota, não precisa anotar. Isso, faz igual a Renata tá fazendo aqui, ó. A Renata Santana. Muito obrigado, minha amiga. Ó, primeira técnica, olhar o medo por fora. Como é que você faz isso? Suponhamos que esse aqui seja um helicóptero, certo? E o seu medo está aqui embaixo. E você está sobrevoando, olha o seu medo aqui, e você está sobrevoando o seu medo. Aprenda a olhar o medo como um espectador. Aprenda a olhar o medo como um espectador. Pessoal do YouTube também pode colocar aqui para mim, alguém aí do YouTube, coloca igual a Renata fez aqui para mim, ó. Técnica 1, olhar o medo por fora. Olhe o medo como se você fosse um espectador. Você vai olhar o medo por fora. Eu vou te explicar como é que funciona. Você vai imaginar, se você já voou, é mais fácil. Se você nunca voou, é um pouquinho mais difícil.
Se você ainda não voou, não sabe qual é a sensação de voar, nunca voou, o que você precisa fazer? Você precisa ir no YouTube, pegar um vídeo de alguém voando em um helicóptero. E aí você vai ver o helicóptero voando sobre a cidade. Coloca assim, ó, helicóptero, piloto de helicóptero voando dentro de por cima de uma cidade. Provavelmente algum filme você já viu isso. E você vai imaginar que você está dentro do helicóptero, olhando lá embaixo o seu medo, tá? Aí você está dentro do helicóptero, olhando lá embaixo o seu medo. O medo está lá embaixo. O que é isto? Para neurociência, isto se chama dissociação, tá? O seu cérebro, ele fez uma dissociação de você e da imagem do medo que está lá embaixo. É como se você estivesse com um microfone na mão e fosse um repórter, tá? O medo gerado, eu não entendi. Ah, tá. O medo genético e emocional. Eu vou falar sobre isso, mas vem comigo na ideia aqui, tá? Olha só. Olha só. Medo de quem morreu. Gente, eu vou ter que parar os comentários e perder quem eu amo. Tá. Todas as técnicas vai servir para isso aqui. Eu vou desligar os comentários, senão eu me perco aqui na ideia. Então vem comigo. É como se você estivesse dentro de um helicóptero, sobrevoando a cidade, e o seu medo estivesse em uma rodovia, tá? E você está com o microfone na mão e está fazendo uma reportagem falando sobre o medo, tá? E o seu medo é relatar o que está lá embaixo. E aí você está aqui em cima, imagine essa cena, você vai se dissociar dela. Olá, gente querida. Eu falo sempre gente querida, né? Agora são 21h33, nós estamos sobrevoando a cidade de São Paulo, a cidade de Iporá, né? A cidade onde eu estou. Estou sobrevoando a cidade de Iporá para passar para todos vocês um relatório de como está o movimento da cidade. E nesse momento nós estamos sobrevoando a Avenida Fulana de Tal, Avenida Pará, estamos em São Paulo sobrevoando a Avenida Paulista e tem um carro que está indo em alta velocidade rumo a um despenhadeiro. Provavelmente ele não sabe que tem aquele despenhadeiro lá. Então, gente, quero que a câmera pegue lá embaixo. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou do lado de fora do medo, fazendo um relato do medo lá embaixo. Ou seja, eu provoquei uma espécie de dissociação do medo. Por que eu estou fazendo toda essa encenação com você? Porque eu quero que você aprenda a primeira técnica, que é olhar o medo fora dele e não olhar o medo dentro dele. Eu estou falando especificamente sobre medo imaginário. Suponhamos, eu tenho medo de sair de casa. Como é que eu vou ver isso? Eu vou pensar que eu estou em um helicóptero e de lá estou narrando. Olha, pessoal, eu estou nesse momento narrando a saída do Jeremias, ele está lá embaixo, na casa dele, está com medo de sair de casa nesse momento, e ele aparentemente, ele está resistindo, mas ele já saiu na porta da casa dele, está se encaminhando para o portão da casa, abriu o portão, saiu, olha, o Jeremias já está na rua, ele conseguiu estar na rua nesse momento. Bom, o que eu estou fazendo? Eu estou narrando um fato fora dele. Eu não estou no fato. Até aqui, entendido? Coloca assim. Se você entendeu, coloca assim. Ok. Só coloca o ok, que eu já vou saber. Primeira técnica. Veja o seu medo por fora. Primeira técnica. Veja o seu medo por fora, tá? Dissociação desse medo. Ok? Quem entendeu, coloca ok aqui só para eu saber. Quem não entendeu, faça igual a menina que perguntou aqui sobre o medo gerado. É a genética emocional, tá? Suponhamos que a mãe esteja grávida e ela tenha medo de cobra, e ela está na fazenda e de repente uma cobra cai em cima dela, e ela acaba tendo muito medo naquele momento, e todo aquele medo que é fruto de neurotransmissores e hormônios que vai fazer acelerar o coração e gerar toda aquela questão do medo dentro dela, faz com que esse medo também transmita para a criança, porque a criança está dentro dela, está sentindo o que ela está sentindo, ok? E a gente chama isso de genética emocional. Ok, muita gente entendeu? Então vamos para o próximo passo. Aprenda que o medo não é isso aqui não. Aprenda o seguinte, aprenda quando o medo acontece.
Anota isso. Aprenda quando o seu medo acontece. Jeremias, é assim, ó. Vou te dizer. O meu medo, ele acontece todas as vezes que o meu filho pega a moto e sai para a rua. Eu tenho medo dele morrer. O meu medo acontece todas as vezes que eu estou lavando vasilha aqui em casa, ou eu estou fazendo um documento para o meu chefe, ou eu estou indo para o meu trabalho, ou eu estou fazendo alguma coisa, a minha cabeça me leva a pensar que os meus filhos podem morrer e eu não suporto isso. Quando é que o seu medo acontece? Porque se você... Segunda técnica. Renata, me ajuda aí. Primeira técnica foi aquela que você colocou. Agora coloca embaixo dela, se possível. Não sei se vai dar certo você fazer isso, né? A segunda técnica. Ah, tá. Legal. Aprenda quando o seu medo acontece. Exatamente isso. Você vai ver o horário que o seu medo acontece, os dias que ele acontece, e você vai pegar uma planilhazinha, um cartão como esse aqui, e vai anotar. Dia 2 de dezembro de 2020, 21h38, estou com medo disso, disso e disso. E isto é um medo imaginário, ok? Anotou? Guarda isso aqui, certo? Anotou, guarda isso aqui. Teve outro medo. Opa, então eu vou ver quando é que esse medo acontece. Olha, dia 3, às 21h38, estou com medo disso, 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 medo imaginário. Quando vai chegar um tempo que você vai ter uma fichinha dessa aqui, ó, certo? Umas 3 ou 4 fichinhas dessa aqui, ó, e você vai analisar esse medo. Aí você vai aprender a analisar esse medo. Suponhamos aqui, a Fabiana diz que tem medo quando o meu filho sai de casa. Bom, aí o que vai acontecer? Ela entendeu que o grande medo dela acontece quando o filho sai de casa. Bom, o que eu devo fazer quando o meu filho sai de casa? Para que eu não tenha medo. Primeiro ponto, no caso da Fabiana, vamos pegar esse exemplo dela aqui. Primeiro ponto é entender, pode colocar como a terceira técnica, tá? Entender se o meu medo procede ou não. Renata, coloca aí novamente para mim. Terceira técnica, entender se o meu medo procede ou não procede. Se este medo vai proceder ou não. Por quê? Se eu entendo o horário que o meu medo acontece, que é quando o meu filho sai de casa, eu vou saber se esse medo procede. Porque qual é o meu medo? O meu medo é que meu filho seja morto. Eu tenho medo que o meu filho seja acidentado. Eu tenho medo que alguém mate o meu filho. Aí eu vou ver se o meu medo procede. Por quê? Porque aí eu vou dizer o seguinte, espera aí. Eu sei, a segunda técnica que o Jeremias disse é entender quando ele acontece. Ele acontece quando meu filho sai de casa. E qual é o problema que eu tenho que gera o medo em mim quando meu filho sai de casa? Qual é? Saber se esse medo meu procede, que é a terceira técnica que a Renata colocou aqui para mim. Se procede ou não. Procede? Não, não procede. Você sabe por quê? Porque há 5 anos eu estou sentindo esse tipo de medo, me destruindo com esse medo. Esse medo está me destruindo. Todas as vezes que ele sai de casa, eu começo a passar mal, com medo dele não voltar. E há 5 anos ele volta. Procede ou não procede? Entender a terceira técnica. Entender se o medo procede ou não procede. Entenderam isso? Quem entendeu, diga que sim, que entendeu. Quem entendeu, coloca ok, entendi. Soraya. A Soraya tem medo de passar mal o tempo todo. Preste atenção nisso. Ninguém comenta mais nada. Só para eu falar só sobre a Soraya aqui. Ninguém comenta mais nada, por favor. Olha só. A pessoa tem medo de passar mal. A pessoa tem medo de... Ok, o pessoal está colocando ok porque eu pedi para colocar ok. Beleza. Mas não coloque outra coisa a não ser o que a Soraya disse aqui. Deixa eu ver o que ela disse mesmo. Medo de passar mal o tempo todo. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Ok. Preste atenção nisso aqui. Por que uma pessoa tem medo de passar mal o tempo inteiro? Por que essa pessoa tem esse medo? E eu vou te explicar. Existe dentro... Tá bom, agora não precisa colocar mais ok. Só um momento. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Existe uma amígdala. Você sabe que você tem uma amígdala aqui, não sabe? Bom,
existe uma outra amígdala aqui dentro, tá? Essa amígdala, ela é responsável por receber neurotransmissores, que naquele momento é hormônios, tá? Ela recebe os hormônios que geram o medo, mas já não é em função do medo real. Vamos pensar o seguinte, a Sayonara tem medo de passar mal o tempo todo. Porque em algum momento da vida, ela sentiu medo porque, por exemplo, tinha um leão dentro da cozinha dela. Ou tinha um ladrão pulando o muro dela. Essa amígdala que está dentro do cérebro dela recebe uma carga de hormônios muito forte, tá? Cortisol, adrenalina e uma série de hormônios, ou para ela ir lá, pegar o cara que tá pulando no muro, dar uma gravata nele, e chamar a polícia. Ou sair louca da casa e correr ou desmaiar, certo? Ou seja, partir para a luta com o cara ou fugir da luta desmaiando ou pulando o muro e indo embora correndo de casa. Essa amígdala que recebeu isso, ela era do tamanho disso aqui, dessa unha. Suponhamos, tá, gente? É só uma suposição. Suponhamos que ela era do tamanho da minha unha, certo? Aí o que acontece? Quando ela recebe, ela fica do tamanho dessa unha aqui. Ela era desse tamanhozinho, ela ficou desse tamanho. Eu estou fazendo isso só para conjeturar. Eu poderia dizer que ela era do tamanho do bico dessa caneta e depois ficou desse tamanho. Só para você entender, certo? Aí, quando ela vê que o ladrão não pulou, que o leão foi embora, que não aconteceu mais nada, a amígdala, que estava desse tamanho porque ela está inchada, né? Ela começa a segregar todos esses hormônios. E era para ela ficar desse tamanho, só que ela não volta a ficar desse tamanho. Ela fica desse tamanho. Ela não fica desse tamanho e nem desse, mas ela fica desse. Ou seja, ela tem dificuldades para voltar ao estado normal. E isto gera um grande problema chamado estado, anota isso, estado de alerta permanente. É por isso que a pessoa tem medo de ter medo e está sempre armada com medo. Ela tem medo de passar mal a todo momento, porque em um momento ela recebeu essa carga e não voltou. Ainda está armado isso e gera um estado de alerta permanente. Entendeu? Então, o que precisa fazer? Jeremias, você está dando um panorama, já deu algumas técnicas aqui. E vamos partir para a resolução. Eu preciso deixar com você técnicas, não só trazer luz e elucidar você o que acontece dentro de você, porque aí não tem valor. O que eu preciso deixar com você é técnica para te ajudar. A terceira técnica, Renata, coloca de novo a terceira técnica aí para mim. É saber validar, né? É validar? Me dá a terceira técnica aí, Renata, por favor. Gatilhos que tomam a sua saúde emocional. É tão difícil, gente. Eu vou explicar para vocês aqui uma coisa. Enquanto a Renata acha lá a terceira técnica, eu anoto as coisas, ó. Vou mostrar para o pessoal do YouTube também ali. Eu anoto as coisas. Só Deus depois para me ajudar a ler. Só Deus. Então, vou deixar isso aqui, que eu não vou entender essa letra, não. Vou partir para o outro aqui, que está mais didático. Entender se o medo procede ou não. Então, entenda se esse medo seu procede ou não. Vamos para frente. Outra questão, anota aí. Quarta, essa aqui não é uma técnica, mas eu quero que coloque assim, ó. Quarto. Por favor, Renata. Quarto. Saber se o medo tira o meu potencial. Se o medo tira o meu potencial. Se o medo tira o meu potencial. E aqui, vai falar, Jeremias, que coisa sem graça você falou agora. Meu potencial, sim. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você, preste atenção, olha aqui para mim, dentro dessas bolinhas do meu olho aqui. Francilene Oliveira, boa noite, seja bem-vinda. Quarto, saber se o medo tira o meu potencial. Então, preste atenção nisso aqui. Olha só. Você que está nessa live, tanto no YouTube quanto no Instagram,
Você pode ser infinitamente melhor do que você é se você conseguir destravar esses medos. Eu tenho medo que meu filho morra, eu tenho medo que meu filho passe pelo que eu passo. Nada disso vai acontecer, porque o medo muitas vezes só está dentro da sua cabeça. E esse medo, ele está tirando o seu potencial, a sua capacidade de saltar de vida, de passar para outra página. Você, às vezes, fica na página do medo a vida inteira, certo? O que você precisa é, passar da lição. Não continue, não se permita perder o seu potencial em função de um medo imaginário. Ah, eu tenho medo que o meu filho morra. Seu filho ainda não morreu e ele não vai morrer. Ah, eu tenho medo de sair de casa e passar mal. O que você precisa fazer nesse momento? Enfrentamento. Preste atenção nisso que eu vou te dizer. Se eu falar para você assim, suponhamos que você esteja passando pela cidade de Iporá e você fala assim, Jeremias, eu estou vindo e estou passando pela cidade de Iporá. Está tudo bem aí com você? Eu vou dormir na sua cidade para a gente conversar, jantar, conversar e tal. E depois, no outro dia, eu vou embora. Aí eu estou passando e estou indo para o Mato Grosso, eu vou embora. Legal. Aí eu falo assim, não, espera aí. Onde é que você vai ficar? Não, vou ficar num hotel tal. Eu falo, não, fica lá em casa é grande, tem isso, fica lá em casa, beleza? Aí o que acontece? Só que aí eu te digo uma coisa, eu tô conjecturando ideias aqui, só para você entender. Aí, eu falo para você assim, você pode ficar lá em casa, só que tem um problema. Eu tô enfrentando um problema lá, que a água lá de casa é muito gelada. É muito gelada, tá? E aí eu acho ruim, eu acho que seria melhor se você fosse para um hotel, porque lá tem água quentinha, e lá em casa só tem água gelada, cara, eu tomo banho numa água gelada e só tem água gelada. Aí você fala, não, mas vale a pena a gente conversar, eu tomo banho na água gelada por hoje. Aí o que acontece? Quando você fala, eu falo isso para você, que entra aqui e o seu cérebro recebe essa informação, ele já manda uma informação para sua fisiologia, para o seu estado fisiológico. E a sua fisiologia, quando você chegar em casa que fala assim, então eu vou tomar um banho, e eu organizar para você tomar um banho, a sua fisiologia já recebeu a informação da água gelada e ela já se arma para aquilo. Entende? Preste atenção. Medo de sair de casa. Tem gente que tem medo de sair de casa. Quando você tem medo de sair de casa, você já mandou a informação que você tem medo de sair de casa. E aí você fala assim, eu tenho medo de sair de casa e ter uma crise fora de casa. O seu corpo já se prepara para essa crise fora de casa. Entende o que eu estou te dizendo? O que você precisa? O que você precisa? Entendi, Francilene. Fica comigo na live. Olha, o que você precisa? Você precisa de fazer um enfrentamento. Quinta técnica. Renata, anota para mim. Pois é. Pois é. Karina, eu vou falar sobre isso aí. Deixa eu falar só sobre a Claudiane aqui. Quando o coração fica acelerado. Taquicardia causada pelo medo não vai te matar. Não vai te matar. Se você sentir muita taquicardia, vai a um médico, pede para ele fazer os exames com você. Se ele falar que seu coração tá bom, esquece. A taquicardia não vai te matar. Só vai te matar se você tiver um problema cardíaco. Mas tem gente que tem taquicardia a vida inteira e você vai ficar preocupado com isso. Quanto mais você se preocupa com esse problema, mais o seu corpo se arma para ele e mais ele se prepara para ele, tá? Então, olha só, o que você precisa fazer? Eu tenho medo de sair de casa, você precisa enfrentar isso. Como é que se faz isso? Fazendo enfrentamento. Fazendo enfrentamento. Aí, olha só, aí teve alguém que perguntou aqui, se não foi só imaginário, foi real, como livrar e tirar essa perturbação diária do medo? Provavelmente está me perguntando sobre o medo real. Anota a sexta técnica, então. Olha só. Vou reforçar a quinta técnica. A quinta técnica é enfrentamento. Você precisa enfrentar, certo? Eu tenho medo de sair de casa. Eu vou enfrentar esse medo. Eu nem preciso sair de casa hoje, mas eu vou enfrentar esse medo. Eu vou enfrentar. Aí vem comigo para a sexta técnica do enfrentamento. Como enfrentar? Como enfrentar? Renata, anota aí para nós. Quebrando o medo
em pequenos pedaços. Quebrando o medo em pequenos pedaços. Se você tem medo... Gente, quem quiser fazer pergunta, faça pergunta lá dentro do pontinho de interrogação, tá? Quem quiser fazer pergunta, faça pergunta dentro do pontinho de interrogação. Certo? Olha só. Quebrando o medo em pedaços. A Renata vai colocar aqui para nós a sexta técnica. Como é que eu faço o enfrentamento? Vamos pegar aqui a Geilza. A Geilza tem medo de ficar em casa. Para pensar. Então, suponhamos que... vamos pegar o medo da Geilza, o medo de ficar em casa. Precisa entender qual é a razão, qual é o motivo que me leva a ficar em casa. É porque lá na minha primeira infância, a minha mãe me deixou sozinha em casa? Ou foi porque eu já fui assaltado em casa? Qual é a razão que eu não me sinto seguro em casa? Você precisa fazer um enfrentamento disso, que é a quinta técnica. A sexta técnica é quebrar esse medo em pequenos pedaços. Como é que se faz isso? Vamos voltar ali no medo de sair de casa. A pessoa tem medo de sair de casa. Então, ela vai quebrar esse medo em pedaços. Como? Ela nem precisa sair de casa hoje. Aí ela vai falar assim, eu vou sair de casa hoje, porque eu vou quebrar o meu medo em pedaços. O que você faz? Você vai lá, gasta um tempão. Gente, esse tipo de medo de ficar em casa, medo de ficar só. Olha só, esse tipo de medo aí, medo de ficar em casa, medo de ficar só e tal, precisa de mudança de modelo mental, tá? Vai ser a sétima técnica. Deixa eu falar sobre isso aqui, tá? Deixa eu falar sobre a sexta técnica, que a gente vai para a sétima técnica. Eu vou ter que tirar aqui os comentários, senão eu vou me perder. Já eu volto aí. Então vamos lá. A pessoa tem medo de sair de casa. Ela precisa quebrar o medo em pedaços, que é a sexta técnica. Quebrar o medo em pedaços, tá? E fazer o enfrentamento de pedacinho em pedacinho. Ela nem precisa sair de casa hoje. Ela vai lá, toma um banho, veste uma roupa elegante, passa um perfume gostoso, coloca uma música boa e quebra o medo em 5 pedaços. Qual é o primeiro pedaço? O primeiro pedaço é onde eu sinto o primeiro medo. Onde é o primeiro medo? É de ir até o portão. Beleza. É acionar o portão. É tirar o carro para fora. Você vai quebrar o seu medo no mínimo em 5 pedaços. E você vai fazer o enfrentamento do pedaço 1, do número 1. Entendeu? Se é ir até o portão, então você vai até o portão. Quantas vezes? 10 vezes. Arrumei, penteei o cabelo, fiz escovinha, fiz a barba, enfim, arrumei. Só para ir até onde, gente? Ir até onde? Ir até o portão, que é o primeiro pedaço do meu medo. Porque se o meu medo é sair de casa, eu vou até o portão da minha casa. Aí eu vou uma vez, eu vou 2 vezes, eu vou 3 vezes, eu vou 4 vezes, eu vou 5 vezes, eu vou 10 vezes, eu vou 100 vezes. Agora, por que isso? Porque é o seguinte, o seu cérebro gera o medo porque ele não sabe como enfrentar, ele não sabe como passar por aquilo. Se você se preparar, quebrar o medo pelo menos em 5 pedaços e ficar enfrentando pedaço por pedaço, o primeiro pedaço, ele já sabe como é que é. A primeira vez vai sentir muito medo, segunda vez vai ser um enfrentamento, terceiro, quarto, quinto, sexto, não, ir até o portão agora eu já sei ir. Eu já consigo ir até o portão sem problema nenhum. Já viu quando você quer ensinar uma criança a nadar? Entendeu? Então você já vai até... Porque o seu cérebro, ele já acostumou, ele sabe que não tem problema ali. Deixa eu te dar um exemplo. Tinha uma senhora que ela tinha muito medo quando o filho dela pegava a moto 6h30 da manhã, ela entrava em pânico, porque o filho dela pegava a moto e saía para trabalhar. Como é que você resolve um caso desse com uma senhorinha de 70 e poucos anos? Aí, o que eu fiz com ela? A senhora vai levantar, na hora que seu filho levantar, a senhora pruma junto. Levanta, toma um banho, escova, passa um perfume, põe uma roupa boa. Na hora que ele ligar a moto, a senhora monta na traseira da moto dele. Monta na traseira da moto dele e vai para o trabalho com ele. Depois a senhora pega um táxi e volta.
Volta de táxi. Aí ela fez a primeira vez, foi ruim, foi péssimo, voltou passando mal. Segunda vez passando mal, terceira vez passando mal. Firma, vai e volta. Todo dia vai gastar o dinheiro com táxi. Vai e volta. Aí ela entendeu que o filho dela não ia morrer na estrada, porque ela ia com o filho ia devagarzinho, passava no lugar. O cara é prudente, aí ia no lugarzinho, passava. Olha, mãe, aqui não tem problema. Olha só, aqui por aqui eu chego no trabalho. Ela entendeu, ou seja, ela fez uma espécie de enfrentamento daquilo e o cérebro entendeu que não tem problema com aquilo. Quantos entenderam até aqui? Quantos entenderam até aqui? Coloca assim, ok. Quantos entenderam até aqui? Coloca ok. Gente, essa live tem quantos minutos já? 40 minutos, vou terminar. Ixi, tem muito conteúdo aqui, vou deixar para amanhã, outra hora. As minhas lives são de 30 e poucos minutos só. Eu empolguei, gente, me perdoa. Live minha tem que ser curta. Quantos entenderam, coloca ok. Tem mais umas 5, 6 técnicas ali. 5, 6 técnicas ali. Quantos entenderam, coloca ok. Ok. Tá. A última coisa, vou encerrar a live, tem muito conteúdo. Se deixar minhas lives, fica 2, 3, 4 horas, um dia a gente conversando. É muito conteúdo. Preste atenção numa coisa. Hoje é dia 2. Hoje é dia 2. Dia 4, eu vou começar a semana da mentalidade anti-ansiedade. Dia 4. Aí você vai falar assim, Jeremias, onde será essa semana da mentalidade anti-ansiedade? Aqui no Instagram? É no YouTube? Não. Não é. O link dessa aula será entregue somente para quem estiver dentro dos grupos do WhatsApp. A semana da mentalidade anti-ansiedade, eu vou te entregar um conteúdo formidável que eu sentei aqui e gastei tempos, horas e horas preparando, gravei a aula para você e deixei tudo prontinho para você participar da semana da mentalidade anti-ansiedade. Ok? Esse link será entregue somente dentro dos grupos do WhatsApp. Se você não está em nenhum dos grupos do WhatsApp, você vai aqui no link da bio, que começa lá, bit.ly, tá? Bit.ly, número 33, começa com 33. Eu vou decorar aquele número lá, só para eu falar de cor aqui para vocês. Aí, o que vai acontecer? Você vai clicar ali e vai entrar no grupo. Quem ainda não está em nenhum dos meus grupos terapêuticos, coloca eu. Coloca eu aqui. Só para eu saber e te orientar. Quem não está em nenhum dos meus grupos terapêuticos, coloca eu aqui, porque eu quero te orientar como você vai lá no link da bio para você entrar. Quero que você entre hoje. Por quê? Porque hoje é 3, hoje é 2, dia 2. Dia 3, ninguém mais entra no dia 5, ninguém mais entra nos grupos do WhatsApp. Ninguém, eu não vou deixar mais, eu vou trancar. Delivery. Soparia. Ah, que legal. Você não está, não é isso? Quem não está nos meus grupos terapêuticos, coloca eu aqui, porque eu vou te orientar. Você vai no link da bio, Soparia Delivery, vai no link da bio, clica nele e coloque lá e entre direto para o grupo. Clique no link aqui da bio, tá? Eu tenho mais uma informação para vocês. Mais uma informação, tá? Então, quem não está, vai para lá. Outra informação importante, tá? Preste muita atenção. Eu vou abrir vagas para o método superação. Ontem vocês viram a Michele, que está aqui conosco, né? A Michele acabou de colocar aqui, excelente, falando sobre o que já aconteceu na vida dela dentro do método DCA. O método DCA eu não abro vagas mais esse ano. Eu vou abrir vagas para o método superação, que é muito parecido com algumas diferenças, tá? E se você quiser ter 1 ano de terapia comigo, olha só, 1 ano de terapia comigo, 1 ano dentro do meu programa de controle da ansiedade e do pânico, recebendo esse tipo de conteúdo que eu estou ministrando aqui para você, vá agora lá para o grupo do WhatsApp, porque no dia certo, no dia correto, lá pelo dia 6, 7 desse mês, eu vou abrir vagas e preste atenção nisso que eu vou te dizer. Cada grupo meu tem uma média de 150 pessoas, um pelo outro, 150 pessoas. 150 pessoas vezes, quanto é que dá isso, hein? 150 pessoas
Deixa eu ver aqui, que eu sou meio ruinzinho de matemática. 150 pessoas, eu tenho 12 grupos. Olha só. Vou colocar essa média de 150. Tem grupo que tem menos, mas um pelo outro. 150 vezes 12. Quanto é que dá? Jeremias, dá 1.800 pessoas. Terá 1.800 pessoas disputando as pouquíssimas vagas do método superação. Se eu fosse você, eu iria para lá, porque eu vou abrir vagas para esse método, ok? E eu vou abrir vagas 6 da manhã e provavelmente eu vou fechar às 8h30, 9 horas da manhã. É muito rápido. Eu não vou abrir muitas vagas, porque senão eu não dou conta de dar atenção a todo mundo. Vocês terão um ano de terapia comigo. Tá vendo tudo isso que eu entrego para você aqui? Você terá tudo isto em um só lugar. Em um só lugar, com tudo à sua disposição para você assistir a hora que você quiser, quando você quiser, vai ser excelente. Vamos orar? Quantos querem oração? Quantos querem oração? Coloca eu e nós vamos orar e despedir, porque amanhã tem mais. Quantos querem oração? Coloca eu. Eu. Sayonara, Sayonara, quero te ajudar. Fabiana, Fábio Júnior, Karina Lopes, Walter, Renata, Sopa Delivery, Sapato de Luxo, Claudiana Vieira, Michele Michelinha, Djaqueline Valéria, Atelier, Cassiano Dias, Franci Alva, Letícia, Rosângela, Atelier, Mila Machado, Graci Vidal, Grissélia, Karen. Vai continuar esse assunto amanhã. Eu posso continuar. Eu termino ele, tá? Amanhã e dou continuidade em outro, tá bom? Amanhã eu falo para vocês do outro tema. Se vocês quiserem sugerir quem está dentro do grupo do WhatsApp, eu vou abrir o grupo do WhatsApp agora, tá? Eu vou abrir o grupo do WhatsApp agora para vocês sugerirem e também falarem para mim como é que foi a live. Então, vamos orar então? Senhor Jesus, tem 26 pessoas nessa live. Nesse momento, 27 pessoas agora. Eu quero pedir a tua graça, teu amor, a tua bênção sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o Salvador das nossas vidas. Eu peço que o Senhor entre na mente, no coração, nos lares, na vida emocional, na vida financeira, na vida espiritual de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Eu quero pedir que o Senhor traga lucidez para a gente entender que sem o Senhor nós não somos nada. Mas que a tua graça, alinhada com as técnicas, a tua graça, a fé alinhada com a ciência, nós conseguimos sim, Senhor, aprender a dissociar gatilhos emocionais, aprendemos a nos desvencilhar e recalcar as dores da primeira infância, aquilo que aconteceu conosco lá atrás, na nossa primeira infância, que a gente ainda não tem resposta, que traz dor e que traz algum transtorno, mesmo sem a gente saber que isto tem raiz lá atrás. Eu sei que o Senhor conhece todas as coisas, e o Senhor pode nos livrar disso, nos curar disso, nos dar técnicas para livrar disso. Eu acredito em tudo isso que eu falo. Eu peço que o Senhor nos dê graça, nos dê amor, nos dê bênção sobremaneira para que a gente possa seguir a nossa vida com muita paz dentro do coração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe os seus negócios, abençoe a sua casa, abençoe os seus filhos, que Deus esteja com você onde você for, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, e que você conheça o Espírito Santo de Deus, que é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, que ele possa transbordar no seu coração e na sua família. Esteja com a bênção de Deus sobre você. Só para finalizar, lembre-se, entre no grupo terapêutico. Eu estou indo para lá agora,
eu estou indo lá para os grupos agora, e lá eu vou abrir os grupos para você que participou da live, dizer o que você achou dessa live, se tem alguma dúvida, e lá dentro eu continuo conversando. Pelo menos por mais uns 10 minutos. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, e até amanhã às 21h17, se Deus assim nos permitir. Gente querida do YouTube, Ana Paula, boa noite, boa noite. Gente, Deus abençoe todos vocês. Vamos encerrando por aqui também, tá bom? Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.